da justiça restaurativa, ela está em contraposição à justiça punitiva. Então, a justiça punitiva, ela visa apenas aplicar a lei e a sanção de forma técnica, de forma jurídica, mas não pensando na realidade do caso concreto. O pessoal fala a letra fria a da letra lei. fria da lei, Pum, exatamente. Assim, cara crachá. Exatamente. Pega aquele tipo penal, fez, praticou, então, pena de tal. Adolescente, algum ato infracional, vai lá, tal medida socioeducativa. Então, a justiça restaurativa, o princípio básico dela é saber o que foi causado com aquele ato. O que se causou? E quais são as necessidades que a vítima tem a partir daquilo dali. Então, a gente vê o que houve de sofrimento, de consequência e quais são as necessidades daquilo dali. Por isso que a relação da justiça restaurativa é uma relação horizontal. É uma relação em que a gente tenta aproximar os causadores, as vítimas e ofensores em conferências, em círculos e pré-círculos, existem várias técnicas para isso, e que elas procurem chegar a uma solução. Então, vocês podem se perguntar, os ouvintes, ou vocês aqui podem estar se questionando, mas isso é o fim do Poder Judiciário? Se eles vão resolver, para quê existe o Poder Judiciário? Na verdade, a gente coloca essas formas de resolução como uma forma a mais de se resolver, como um método a mais, como uma forma de se resolver prévia antes de se chegar à sentença. Porque vejam bem, a sentença nada mais é do que o juiz dizendo assim, olha, você está certo, você está errado, faz dessa forma, faça daquela. E aí a gente aprendeu a delegar essas nossas soluções do conflito para um terceiro. É muito fácil, né? Não vou resolver. A justiça, deixa a justiça decidir. Quantas vezes a gente vê o que eu chamo de comodismo legal, né? É um comodismo legal, porque se eu tenho um juiz que pode decidir, por que eu vou fazer alguma coisa? Eu só vou chegar lá e oferecer as minhas razões, a outra parte vai mandar lá os argumentos dela e ele que vai dizer quem tem razão ou não. Por que eu vou ter trabalho? Exatamente. Entendeu? É mais ou menos isso, né, doutor? E a gente joga muito essa. Qualquer coisa, me joga na justiça. Aí qualquer coisa, vai procurar teus direitos. Tem processo. Né? Então, são formas de solucionação, mas a gente tem que buscar uma nova forma até de moralidade na sociedade, de dialogar. A gente tem perdido cada vez mais esse diálogo. Em várias audiências que eu já fiz, não foi uma, nem duas, nem três, não, que depois que o vínculo familiar é rompido, às vezes eles só vão se ver na frente do juiz, dentro de audiência, porque eles não conseguem dialogar. Pessoas que já viveram anos, 10, 15, 20 anos depois de um divórcio, e aí eles praticamente criam um fosso entre eles e não conseguem mais conversar. E no meio está filhos, está famílias, está bens, está várias situações por essa falta de diálogo. Eu sempre digo que o casamento, quando ele fracassa, é porque o sentimento adoeceu, né? E aí, quando há cisão da família, como o senhor falou, né, separa, resolveu um problema. Qual é o problema? Aquele problema de convivência. Mas o afeto continuou doente, né? E é por isso que o porvir, ele é sempre danoso para a prole, às vezes até para os dois personagens envolvidos, porque eles não se curaram, eles continuam doentes. Por isso que eu falo, o cara se divorciou e quando separou só vai se falar na frente do juiz, mas ele vem com raiva, ela vem com mais raiva ainda, e o magistrado é que vai dar, na verdade ele não vai nem funcionar como magistrado, é como um bombeiro, que ele vai ter que tentar apagar um incêndio monumental ali. Um incêndio de ódio, um incêndio de um ranço de uma relação que fracassou, e os dois, e muitas vezes um culpa o outro, quando na verdade, na minha visão, desculpe, mas na minha visão a culpa é recíproca, entendeu? Um casamento não fracassa por causa de um, é sempre por causa de dois, não tem jeito, tá? Eu sou muito criticado às vezes em sala de aula, aluno às vezes, professor, mas por que isso e tal? Porque tem. Porque o João traiu a Maria. Por que o João traiu a Maria? É muito fácil você dizer, porque ele procurou outra. Mas por que ele procurou outra? Como é que a Maria? Né? A Maria era carinhosa ou a Maria deixou de ser carinhosa? A Maria deixou de ser carinhosa por quê? Porque o João se tornou ausente. Então eu fico querendo buscar para eles e mostrar a culpa dos dois. Não entendendo? E isso é um princípio básico, Cláudio, da justiça restaurativa, que é a autorresponsabilização.
para a pessoa ir para esse ambiente, né, de tentar solucionar o conflito, tem que se procurar primeiramente a autorresponsabilização. Então não dá para a gente entrar nesse ambiente se a gente não pelo menos refletir sobre isso. O problema é que as pessoas já vão armadas. Já vão armadas. A maior dificuldade que eu acredito que dessa situação seria desarmar as pessoas. Exatamente. Porque a pessoa se julga dono da verdade, normalmente, a verdade dela, né, subjetiva, e ela vai armada. E tudo que vai de encontro àquilo, para ela, é uma agressão. Então é complicado. E nós, profissionais do direito, a gente tem que se socorrer dos profissionais que são capacitadíssimos para poder fazer isso. Então, a justiça restaurativa, por exemplo, às vezes ela é muito criticada por alguns setores. Por quê? Porque a justiça restaurativa ela deveria existir e ser concretizada não só no Poder Judiciário. Essa recuperação do diálogo tem que ser feito dentro das famílias, tem que ser feito dentro das salas de aula, tem que ser feito dentro da comunidade, dentro dos centros comunitários. Só que o que aconteceu é que, como a gente vive no país, né, sul global, em desenvolvimento, com várias carências de políticas públicas, quem se apropriou dessa forma de solução de conflitos foi o Poder Judiciário. Por quê? Às vezes, por exemplo, no interior, né, quando eu fui juiz lá de Mocajuba, uma terra querida do meu coração, que eu adoro aquela comarca. Fiquei 2 anos lá na frente. E às vezes tinha esses problemas familiares e a gente sabe que uma solução, a melhor solução possível, seria as partes procurar se trabalhar o emocional, trabalhar com assistente social, com psicólogo, né, com, enfim, outros profissionais, só que elas não conseguem fazer isso. Às vezes até acham, essa coisa de doido, procurar terapia, psicólogo. Imagina gente no interior. O juiz mandou eu falar com uma psicóloga, acho que ele já disse que eu Mas, tô doido. Mas analisando, a gente percebe que as pessoas atropelam os passos, né? Sim. O correto seria eles procurarem ajuda em vários outros segmentos para depois acionar o judiciário. Exatamente. Eles acionam o judiciário para depois fazer dar tudo ao conta. contrário. Mas Paulo, sabe o que acontece? Eu já entendi também a fala do Dr. Agenor, e assim também como a sua, que você falou que as pessoas se armam, né? Mal comparado, é aquela história, né? Eu falei aqui do sentimento adoecido. Quem é que vai admitir que está doente? Né? Você já viu o bêbado admitir que está bêbado? É mais ou menos a mesma coisa. O cara está com um problema de ordem emocional e aquele conflito, ele bate nas portas do judiciário. Ele não vai admitir que ele está com um problema emocional. Exatamente. Vai dizer que meu problema é jurídico. Meu problema é jurídico, o meu negócio é o meu direito. Exatamente. Entendeu? Ainda tem isso. Mas porque ele está armado, como você falou. Ele se arma de uma forma que ele não admite que ele está com aquela situação. Parece aquela história do drogado, né? Que o cara, para ser tratado, ele precisa querer. Se ele não quiser ser ajudado, ninguém vai fazer. É mais ou menos essa o raciocínio. E às vezes é necessário isso. Por isso que é uma mudança da sociedade, mas também é uma mudança do judiciário em se aparelhar e ter essa capacitação para poder receber essas pessoas nesse sentido. Então, a justiça restaurativa ela ainda é muito iniciante ainda no Brasil. No estado do Pará também. Porque a gente não está acostumado a ouvir, a gente não está acostumado a ter esse acolhimento, a gente não está preparado para isso. Só que com essa quantidade de processos que a gente tem, com quase 80 milhões de processos que a gente tem dentro do Poder Judiciário, dentro de todas as esferas do Judiciário, a gente tem que pensar outras formas. Como o Paulo estava falando aqui, uma forma de prevenir o conflito antes de chegar lá. Então, a gente viu que até aqui não deu certo. Então, vamos buscar outras formas, vamos buscar outros profissionais, porque quando a gente chega no Judiciário, existe o método de conciliação e negociação, que é onde o CNJ se baseia, que é o método de Harvard, que é na escola de Harvard de negociação. Ele fala que existe uma espiral do conflito. Então, o conflito começa aqui, e aí, com a espiral, ela vai aumentando. Como é que aumenta? As discussões familiares. Depois, tu me jogou na justiça, eu vou ter que ir para frente do juiz falar. Mas essa audiência eu vou ter que pagar advogado. Tudo isso vai criando uma redoma de estresse, de ansiedade nas pessoas, que ao invés de elas solucionarem, elas aumentam ainda mais. Então, a gente tem que pensar formas de desarmar, a gente tem que pensar formas de acolher, porque, às vezes, precisa realmente desse terceiro para poder solucionar. Mas, às vezes, não um terceiro impositivo, dizendo quem está certo e quem está errado,
mas um terceiro acolhedor, um terceiro empático, um terceiro que consiga facilitar esse diálogo e a comunicação entre as partes. Então, isso que é o fascinante que a gente apelida carinhosamente de JR, da Justiça Restaurativa. É esse novo olhar em que a gente se aproxima da sociedade e consegue trazer muito mais paz, tranquilidade e amabilidade entre as pessoas. A gente vê muito isso na prática.